Vocês já se perguntaram qual é o tempo do tempo? Quando eu era pequena, eu ouvia da minha mãe: vamos dar tempo ao tempo. E era uma maneira poética de ela me dizer que eu não estava pronta para algumas coisas que eu queria, como, por exemplo, usar sutiã, ter um namorado com 12 anos, chegar de madrugada em casa. Eu ficava furiosa, porque eu sabia realmente que ela estava me dizendo um grandíssimo não. O que acelera esse tempo? É usar sutiã sem ter corpo? Para isso? É efetivamente namorar aos 12, chegar com o namorado em casa de madrugada? Mas como é que a gente faz para respeitar esse tempo? É necessário duas coisas: paciência e confiança plena. Nós não temos a menor dúvida se vai anoitecer ou amanhecer. Nós confiamos nesse processo da natureza. Eu, por exemplo, fico muito chateada quando algo que eu plantei não brota. Eu fico pensando, será que eu errei? Será que eu escolhi o lugar errado? A semente não estava boa? Porque eu tenho absoluta confiança de que dentro daquela semente tem aquela planta que eu quero ver brotar. Eu confio nesse processo. A natureza não tem escolha. Dentro de um caroço de abacate terá um grande abacateiro, enorme, dando muitos frutos. Quando a gente acelera esse tempo, me vem uma imagem de bananas verdes em cima de um caminhão, amadurecendo pela estrada. E muitas vezes elas seguem verdes no mercado e vão verdes para a nossa casa. E o que a gente precisa fazer? Esperar. Eu não conheço nenhuma criança de 2 anos que tem um vocabulário maravilhoso, articulando as palavras perfeitamente. É preciso um amadurecimento interno para isso. O que me faz pensar que a natureza está dentro de nós. Mas o que acontece? Eu controlo esse tempo? Eu controlo o meu tempo? Do meu tempo, eu que cuido? Não. Quando nós dependemos uns dos outros, nós não conseguimos controlar o tempo do outro, mas a gente controla. E ao controlar incessantemente esse tempo uns dos outros, nós não fizemos pausa. E o que é a pausa? A pausa é aquele microespaço de tempo que reside entre a inspiração e a expiração. Nesse espaço, eu decido como é que eu vou manifestar o meu pensamento. Nesse espaço, eu decido como é que eu vou demonstrar o que eu sinto. Nesse espaço, eu decido a minha ação. A minha ação no mundo. Eu posso ter uma conversa com alguém e num determinado momento eu penso, eu não vou dizer isso agora. Opa, veio a consciência. E aí então eu deixo para amanhã. O fato não vai mudar. O tempo registra esse fato. O tempo registra os fatos. Então no dia seguinte, esse fato aconteceu ontem. Não vai mudar o contexto. Porém, o meu olhar em relação a ele será diferente. Por causa da pausa, que nada mais é do que um espaço de consciência e um exercício humano. E por causa desse exercício humano, eu consigo não falar o que eu falaria. Olhem só. O funcionário aqui do meu prédio, ele me traz ovos, porque a mãe dele tem uma criação de galinhas. Agora há pouco tempo, eu pedi para ele me trazer uma dúzia de ovos. E ele disse, não dá, não vai dar. Mas o que aconteceu? Junho e julho
as galinhas descansam. Vocês acreditam que as galinhas, elas não controlam isso e fazem pausa? E nós, que temos a condição de controlar isso, não fizemos pausas. Há uma incoerência nisso. Neste tempo que a gente não cuida. Eu tenho a impressão assim que nós baixamos um aplicativo chamado Encurta Conversa. E as conversas começam e a gente vai ficando intolerante com a pessoa que está falando. E a gente começa até a pensar, ai, mas que coisa mais repetitiva. Quando se tem intimidade, a gente até chega a dizer para a pessoa, ai, fala mais rápido, tu está repetindo. Nesse momento, eu estou acelerando um tempo necessário. E não significa que eu vá poder mudar o relógio. Para ter uma conversa apreciativa, humana, aonde eu vou ouvir o outro, apreciar o que ele está dizendo, fazer perguntas de interesse, olhar para a pessoa e não para o celular enquanto eu estou falando. Para fazer essas conversas, bom, vocês podem me dizer, Dulce, isso aí precisa 1 hora. Não, eu não estou falando de uma conversa no bar. Nós podemos transformar uma pessoa em 3 minutos. Se eu me reconhecer no outro como um ser humano, nós conseguimos fazer transformações, sim. E aquela conversa é produtiva, é harmoniosa, ela traz abundância para as pessoas. Quando eu vou tomando consciência disso, dessas pausas necessárias, dessas micropausas, eu vou chegando próximo do conhecimento dos diferentes ritmos que nós temos. E esses ritmos significam eu entender que uma pessoa num grupo, ela vai ter uma capacidade de mais rapidamente observar algo. Outra vai ter uma capacidade de ter uma visão ampliada daquele processo. Outra vai ter mais agilidade para observar. Uma pessoa mais para dentro, ela observa mais. Uma outra, mais para fora, faz conexões rapidamente. Ao ter essa consciência, a gente começa a construir um tempo coletivo, respeitando e conhecendo os diversos tempos. E nesse momento, o relógio não vai estar nos apontando como flechas. O exemplo disso, a dança. Eu posso conhecer a música, eu sei que ela tem 3 ou 4 minutos, eu já dancei essa música e eu entro para dançar com alguém, entro no meu ritmo. E a pessoa também vai entrar no ritmo dela. E o que acontece? A gente começa a pisar no pé um do outro. Opa! Assim como eu acho que nós estamos pisando nos pés uns dos outros no nosso dia a dia. Ao pisar no pé do outro na dança, eu recuo. A outra pessoa avança. Eu recuo, eu avanço, e nós vamos criando um tempo nosso, porque o objetivo daquele momento é dançar. É dançar. E para que esse objetivo seja atingido, nós que temos escolhas, nós que podemos fazer pausas, nós que podemos ceder, avançar, escolher, a gente cede e cria um ritmo comum. E dança. E o ponteiro do relógio, o relógio está funcionando. Mas ele é apenas um norteador daquela dança. Vocês imaginem a construção desses tempos coletivos. Isso poderá, com certeza, mudar o nosso dia a dia. Eu gostaria de dizer também uma outra coisa. Voltando para a pausa. O poder do tempo está na pausa. E esses ritmos coletivos, eles trazem pontualidade à nossa vida. É como a dupla raio e trovão. Um, a gente vê. O outro, a gente escuta. Eles combinam previamente quem que vai aparecer,
quem não e quem vai ser escutado é uma combinação prévia. Eles são diferentes? São. Um depende do outro? Sim. Esse é o ritmo da natureza. É essa a proposta para a gente poder trabalhar a cada dia mais esse ser humano que existe dentro de nós. Eu gostaria de voltar naquela sábia frase da minha mãe, que lá atrás me deixava furiosa. Vamos dar tempo ao tempo e construir um mundo de tempos coletivos, aceitando as diferenças e, além disso, aproveitando esses diferentes ritmos que nos constituem como legítimos seres humanos. Quem sabe a gente começa a ter mais tempo para ser ser humano no nosso dia a dia e trazer para o mundo, efetivamente, um novo tempo. Muito obrigada.